Fala pessoal, e aí, como é que estamos? Aqui é o professor Júlio Rodrigues com vocês mais uma vez em um trabalho, uma ideia, um desenvolvimento do que vem a ser a questão da filosofia renascentista. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu lembro a vocês que nós fechamos filosofia medieval com a questão da patrística e com a escolástica. Só que historicamente não acaba aí, porque é uma continuidade. Percebam, quando a gente fala da escolástica, nós estamos desenvolvendo a filosofia que ocorreu do século IX depois de Cristo até o século XVI depois de Cristo. Acontece que, por volta do século XIV, houve uma mudança de ideias desse pensamento medieval. Por quê? Anteriormente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a patrística, onde a fé era maior do que a razão, correto? Depois veio a escolástica, onde a fé ganhou um equilíbrio com a razão. O que acabou acontecendo? Essas duas relações formataram um pensamento voltado para a ideia que, necessariamente pensada no teocentrismo. O teocentrismo é justamente esta condição onde Deus está no centro dos acontecimentos. Essa relação se torna mais importante ainda porque ela vai fundamentar uma forma de eclesiocentrismo. O que é o eclesiocentrismo? Onde a Igreja Católica está no centro dos acontecimentos, e o geocentrismo, ou seja, a Terra no centro do universo. Percebam que aqui nós temos um tripé muito importante. Teocentrismo, que fundamenta o eclesiocentrismo, que sustenta o geocentrismo. O que vai acontecer que vai mudar essa relação? Não temos mais uma submissão absoluta à questão da fé, como acontecia, por exemplo, na época da patrística. Agora nós temos o quê? Uma relação de igualdade. Com isso, a filosofia medieval escolástica tem, a partir do século XIV, o desenvolvimento do pensamento da Renascença. O que é a Renascença? Vocês já estudaram a história que o Renascimento é a retomada do pensamento grego e os seus fundamentos. Quais fundamentos? Aqueles principalmente voltados para a questão que era antropocêntrica, para a questão do ser humano. Com isso somou-se o humanismo. Como assim humanismo? O humanismo é a ideia de que esse ser humano passa a ter uma importância muito grande. Juntando essas duas relações, ainda dentro da escolástica, no século XIV, nasce a perspectiva antropocêntrica. Ou seja, aquela em que os princípios em que o ser humano é o centro dos acontecimentos passam a vigorar. Então vamos entender, esse antropocentrismo gerou um raciocentrismo, ou pensamento raciocêntrico. Qual o pensamento? Aquele em que a razão humana passa a determinar os acontecimentos e as ideias. Com isso, esse raciocentrismo fundamentou o heliocentrismo, ou seja, o Sol passa a ser o centro do universo. Percebam que nós temos um tripé versus outro tripé. Na Idade Medieval, o teocentrismo, que fundamenta o eclesiocentrismo, que gera o geocentrismo. Depois, no pensamento renascentista, o antropocentrismo, que gera o raciocentrismo, que sustenta o heliocentrismo. É neste contexto que vai aparecer o pensamento político. Como assim o pensamento político, Júlio? Porque veja, até então, na Idade Medieval, havia uma união proporcionada por Carlos Magno lá no século VIII, onde havia uma aliança da Igreja com o Estado. Ou seja, as ações que você praticava contra o Estado, você também praticava contra a Igreja. Na atualidade, você poderia pensar, por exemplo, na questão do Estado Islâmico, que tem essa ligação fundamental da Igreja com o Estado, correto? Pois bem, o que vai acontecer? No pensamento político aqui, já com uma base antropológica, uma base antropocêntrica, nós temos o quê? O pensamento de Niccolo Maquiavelli. Niccolo Maquiavelli, um filósofo florentino, que vai trabalhar uma política de cunho objetivo. O que isso quer dizer? A política na Idade Medieval, graças a essa aliança do Estado com a Igreja, tinha muito mais uma conotação subjetiva, que dependia daquilo que eu levava como ideia. Por isso ele diz, nós teremos uma política que é objetiva, sem a ética e sem a religião. Ué, Júlio, você está falando que é uma política sem ética? Não, estou falando que é uma política que não vai ter interferência dos fundamentos éticos para suas escolhas. Você não vai se deixar levar por aquilo que é valor para você. Você vai buscar aquilo que é um valor para a sociedade na qual ela está instalada. Porque a política, senhoras e senhores, ela não pode ser voltada para uma ideia individual. A política é necessariamente um fundamento social, porque é aquela ideia de lidar com a pessoa na própria sociedade.
E é exatamente aí que vai aparecer a influência de Nicolau Maquiavel. Mas isso é papo para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Valeu, galera, obrigado, espero que vocês tenham entendido. Revisem os conceitos para a aplicação das suas ideias e fundamentos. Um grande abraço.